Os solos do montado são normalmente solos pobres, que são marginais em relação à agricultura, são deixados de parte por serem menos aptos, por serem menos férteis, por serem mais delgados, ou por outras condicionantes que não permitam a mecanização, por exemplo, pedregosidade. Nesse sentido, são também solos mais suscetíveis às pequenas alterações de gestão ou grandes alterações de gestão. Uma das formas de rentabilizar o subcoberto do montado tem sido a intensificação ou a introdução do pastoreio. Nesse sentido, tem sido também preconizada a introdução das pastagens melhoradas, que são misturas normalmente de leguminosas e gramíneas, que são sementes selecionadas para uma maior produtividade, mas também que poderão potenciar o sequestro de carbono no solo e, portanto, a melhoria da qualidade do solo. Surgiu a oportunidade de estudarmos a introdução destas pastagens num montado sobre plantado, relativamente denso, e comparar os seus efeitos na qualidade do solo em relação a uma área com vegetação natural arbustiva, que é controlada a cada 4, 6 anos com corte mecânico. Nos resultados surgiu que realmente as pastagens melhoradas conseguiram em 5 anos aumentar a fertilidade do solo, nomeadamente a disponibilidade de azoto e de fósforo. O azoto, obviamente, como resultado da fixação simbiótica das raízes das leguminosas, do azoto atmosférico pela parte da bactéria Rhizobium, e o fósforo decorrente de uma fertilização inicial fosfatada. Por outro lado, em relação ao carbono orgânico, o facto de instalarmos a pastagem melhorada, a mobilização do solo, a remoção dos arbustos, resultou numa perda de carbono orgânico do solo e durante os primeiros 5 anos a pastagem não foi capaz de recuperar essa perda. O facto de removermos a vegetação arbustiva também dificulta um pouco a manutenção da sustentabilidade do montado a longo prazo, uma vez que a vegetação arbustiva pode servir de abrigo para as pequenas plântulas de sobreiro e é relativamente fácil implementar medidas que as protejam, por exemplo, adiando o corte durante alguns anos nas áreas onde se verifica que há regeneração efetiva de sobreiros. Enquanto que nas áreas que são mais intensamente pastoreadas, como é o caso da maioria das pastagens melhoradas, isso torna-se bastante difícil pelo efeito do gado, que pode comer ou que pode danificar as plantas pelo pisoteio e o que requer então ações um bocadinho mais custosas em termos de investimento e de trabalho. Por exemplo, a proteção de plantas que possam ocorrer ou até mesmo ter que recorrer à plantação. A definição de boas práticas de gestão do subcoberto no montado sobre é um tópico que aparece referido muitas vezes como uma preocupação e como alvo de algumas inovações por parte de alguns agricultores. É um tema muito relevante porque a gestão do subcoberto interfere com relações entre a árvore, o subcoberto, com os animais, quando o sistema é pastoreado ou quando tem uma pastagem, e é um tema que suscita sempre muita discussão. Nós fomos abordados em 2002 por um agricultor que pediu ao Instituto Superior de Agronomia, ao Centro de Estudos Florestais, para delinear um ensaio onde fosse possível comparar 2 tipos de gestão. Uma era, basicamente, durante um novénio, portanto, uma rotação entre 2 períodos de descortiçamento, não interferir no subcoberto, portanto, não fazer a sua gestão, deixá-lo crescer, versus uma gestão na qual de 3 em 3 anos era aplicada uma leguminosa, que foi ele que determinou qual é que seria. Aqui a preocupação era muito obter resultados que nos dissessem qual é que eram as consequências destas formas de gestão no crescimento da árvore e no crescimento da cortiça. Aquilo que observámos foi uma clara predominância da precipitação como uma variável que explica o crescimento anual da cortiça e o calibre, e também a evolução do calibre de uma mesma árvore em extrações consecutivas, uma vez que o ensaio foi instalado em 2003 e estamos agora em 2019, portanto já temos aqui várias extrações consecutivas na mesma árvore, que estamos a acompanhar ao nível da árvore individual. Essa variável sobrepõe-se um bocadinho, sobrepõe-se mesmo do ponto de vista estatístico ao efeito dos diferentes tratamentos. É importante referir que estes resultados são válidos para esta condição de povoamento, que tem determinadas características, não podem ser de maneira alguma extrapoladas para outro tipo de condições onde o subcoberto pode ter características completamente diferentes ou onde as condições climáticas são completamente diferentes. Os resultados que nós observamos quando olhamos para eles, tanto ao nível do calibre
total da cortiça, como ao nível dos crescimentos anuais, mostram-nos que não há um efeito positivo no crescimento anual da cortiça pela aplicação da tal leguminosa. Muito pelo contrário, podemos até associar um ligeiro efeito negativo quando a aplicação da leguminosa é feita nos primeiros anos, ou seja, no ano a seguir ao descortiçamento. Por outro lado, quando olhamos para o efeito da presença do mato no crescimento anual da cortiça, vemos que o mato que caracteriza este ensaio teve um efeito positivo. O seu crescimento, a sua presença ao pé da árvore, teve até um efeito positivo durante o período em que a cortiça tinha entre 1 até chegar aos 5, 6 anos. A partir daí, portanto, a partir por volta dos 5, 6 anos, o seu efeito inverte-se e passa a ser negativo. E isto está até muito em linha com os resultados de outros colegas de outras instituições que também se têm dedicado ao tema, mas focando, por exemplo, em temas como a manutenção da biodiversidade do ecossistema do montado, ou até a regeneração do montado sobre. Essa idade dos 5, 6 anos como sendo uma rotação mínima para a remoção do mato aparece-nos nos nossos resultados e está muito em linha também com os resultados desses outros colegas. Quando nós mobilizamos muito o solo, ainda mais logo a seguir ao descortiçamento, que é uma altura na qual a árvore fica mais sujeita ao stress hídrico, se nós mobilizarmos o solo, mesmo que até apliquemos uma leguminosa ou um fertilizante, há efetivamente aí uma altura na qual a árvore pode vir a estar sujeita a um impacto mais negativo dessa mobilização do solo. Efeitos na qualidade da cortiça, não obtivemos efeito nenhum significativo, portanto a gestão, os tratamentos que nós tínhamos neste ensaio aparentemente não estão relacionados com a qualidade da cortiça. Nós estamos a continuar este ensaio, adicionamos um tratamento adicional referente à fertilização do solo, que estamos neste momento a acompanhar não só do ponto de vista do crescimento da cortiça, do crescimento da árvore, mas também do ponto de vista do estado de nutrição das árvores e, portanto, é por aí que estamos a continuar a seguir este ensaio, aproveitando que é um ensaio que foi instalado em 2003, continuando este trabalho, porque temos a consciência que conclusões ou resultados que interessem aos gestores florestais relacionados com este tema da gestão do subcoberto só se conseguem obter com investigação de longo prazo, com uma monitorização do ecossistema e das árvores, a monitorização de longo prazo. E é por aí que estamos a trabalhar e é por aí que esperamos continuar a evoluir.